Fala minha galera, tranquilo, sétimo ano? Pessoal, bem simples, tá? O que acontece? Semana passada nós falamos sobre pecuária, certinho? Coloquei para vocês também disponível no site a questão do resumo perante essa parte, tá? Coloquei para vocês, expliquei a questão do extrativismo, setores da economia, pecuária, extensiva e intensiva. Falei sobre a diferença entre esses dois tipos de prática, tá, pessoal? E agora nós vamos falar de outro importante setor da economia brasileira, que é justamente a questão da agricultura, perdão. Agricultura. Pessoal, bem simples, tá? Outra coisa, antes de nós iniciarmos, perdão, só para eu não me perder. Antes de nós iniciarmos a explicação, essa parte do resumo da agricultura estará disponível para vocês a partir do dia 26 no site, tá bem? Vou encaminhar para a tia Soraya a continuação desse resumo para que vocês consigam passar para o caderno e assim ficar melhor a compreensão por parte de vocês, tá bom? Vamos lá, galera. Bem simples, pessoal. Agricultura. Coloquei dessa forma no caderninho para vocês. Agricultura não é nada mais, nada menos que o cultivo da terra. Técnicas de cultivo da terra a fim de extrair produtos dela. Certinho? Vamos fazer uma comparação com a pecuária? Vamos lá. Conjunto de práticas e técnicas cujo objetivo é a criação de animais com fins lucrativos. A agricultura é a mesma coisa, só que existe agricultura para você de fato se sustentar, ou seja, quando você consegue plantar somente para a sua existência, somente para você conseguir se sustentar, tá bem? Você planta para uso próprio, para uso da sua família, tranquilo? Daquele tipo de alimento. Agora, vamos lá. Questão da agricultura também pega um pouquinho dessa definição de pecuária, que termina com fins lucrativos. Também existe a prática da agricultura justamente para venda de determinados produtos, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês que a agricultura é uma prática muito importante existente no Brasil e justamente uma prática muito importante para a economia brasileira. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. A agricultura não é nada mais nada menos que o cultivo da terra. São técnicas de cultivo da terra a fim de extrair produtos dela. Ou seja, que pode ser para a nossa existência, para o nosso sustento ou também para fins lucrativos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Coloquei isso aqui também no resumo de vocês, ó. O Brasil é historicamente um país agroexportador, ou seja, exporta mercadorias produzidas pela agricultura e pela pecuária. Essa característica tem pontos altos e baixos, mas faz da agricultura um importante setor da economia nacional. Muito importante agora. Por que eu destaquei a questão da economia? Justamente por causa disso aqui, ó. O Brasil é o segundo maior exportador agrícola mundial e o maior fornecedor de açúcar, suco de laranja e café. Bom, muito importante destacar. Por que o Brasil não é o primeiro grande exportador mundial? Devido ao uso interno. Por que uso interno, professor? Simples. O Brasil tem uma grande população. Então, boa parte da produção agrícola brasileira, ela acaba sendo deixada aqui mesmo no território nacional para nosso uso. Então, o Brasil ele é um grande exportador da agricultura e da pecuária. É um agroexportador, perdão. Ele é um grande agroexportador. Mas o que acontece? Ele acaba não sendo mais ainda justamente por conta disso, justamente pelo consumo interno que nós temos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. O desenvolvimento da agricultura não depende apenas da necessidade ou da vontade de cultivar o solo. Ou seja, não basta eu ou você termos vontade de simplesmente ir lá e cultivar. Existem alguns fatores que nós temos que estudar antes mesmo de realizar qualquer prática agrícola. Beleza? Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Perdão. Vamos lá. Os principais fatores que influenciam a agricultura são solo, relevo e clima de uma determinada localidade, pessoal. Vou explicar um a um para vocês. Vamos lá. Solo, a questão do solo. As características naturais do solo influenciam diretamente a agricultura, pois existem os mais férteis, ou seja, mais produtos, e os inférteis. Perdão. A fertilidade de um solo está relacionada à maior concentração de nutrientes facilmente absorvidos pelas plantas.
Bem simples, pessoal. A questão do solo. Existem determinadas localidades, existem, por exemplo, localidades que têm clima favorável, relevo favorável e simplesmente determinada pessoa não consegue desenvolver uma agricultura, um plantio naquela determinada região. Por quê? Por causa do solo. A partir do momento a partir do momento em que existe determinada região que ela possui inúmeros fatores, digamos, favoráveis, mas ela não consegue ainda de fato exercer uma agricultura, aquela determinada pessoa não consegue de fato exercer uma agricultura sobre aquela determinada região, muitas vezes isso reflete a questão do solo. Por quê? O solo ele depende do nível de nutrientes que possa existir nele, certo? Se for um solo pobre em nutrientes, a questão do plantio nós podemos descartar naquela localidade, tá bom? Então o solo influencia sim na questão da agricultura justamente por conta do nível de nutrientes existente nele, beleza? Existe o solo mais férteis, ou seja, aqueles que é mais fácil da agricultura se desenvolver, e aqueles inférteis, que se torna justamente mais difícil, eles são pobres em nutrientes, beleza? Outro grande fator que acaba influenciando na agricultura de uma localidade é o relevo. Vamos lá, coloquei assim para vocês. A forma do relevo influencia na produtividade do solo. Nas regiões mais planas, geralmente os solos são mais profundos e bem drenados, ou seja, isso acaba facilitando justamente o plantio nessas localidades de relevo determinado, falando, né, teoricamente mais plano. Se torna um pouco mais simples o plantio nessa localidade devido às condições do solo, beleza? Vamos lá. Já as regiões mais íngremes, ou seja, que apresentam uma espécie de ladeira, regiões que apresentam uma determinada inclinação, costumam apresentar solos mais rochosos e mais rasos, ou seja, acabam sendo um pouquinho mais pobres em nutrientes, certo? E acabam também dificultando justamente essa questão, justamente pela presença de rochas, certo? E por serem mais rasos. O plantio acaba sendo dificultado por conta disso, tá? Então, em regiões de planície, terrenos mais planos, acaba sendo um pouco mais fácil, beleza? Seguindo, clima, que é o terceiro fator. O clima influencia uma determinada região por conta dos fenômenos climáticos. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Existem determinadas regiões que há, por exemplo, uma quantidade maior de chuva. Isso faz com que determinadas plantas consigam se desenvolver com maior facilidade nessa região, certo? Vamos supor, no deserto nós temos a presença de cacto. Por quê? Porque o cacto ele consegue armazenar uma quantidade de água que faz com que ele sobreviva, digamos, certo? Então, onde eu quero chegar? Existem plantas que vão se desenvolver com maior facilidade em climas secos e existem plantas que vão se desenvolver com maior facilidade, por exemplo, em climas mais, digamos, com maior nível de pluviosidade, com maior nível de chuva. Tranquilo, galera? Então, a chuva, a questão climática, os fatores climáticos, o nível de radiação, ou seja, o nível de sol em que uma região consegue receber, também influencia na questão da plantação, beleza? Então, pessoal, a questão da agricultura não depende apenas da nossa vontade, e sim desses fatores, relevo, clima e solo. O solo necessita ser fértil. A questão do clima, nós precisamos estudar o clima de determinada região e estudar também quais tipos de plantação eu poderei plantar naquela determinada área, certo? Porque dependendo do clima, dependendo do tipo de planta, eu não conseguirei plantar, tá bom? Por conta desses fatores naturais. E também a questão do solo, a questão do relevo. A questão do relevo, ela influencia muito, tá bom? Justamente, um terreno plano, nós temos uma maior facilidade de plantio, e em terrenos mais íngremes nós não temos essa facilidade devido à presença de blocos rochosos, enfim, justamente por causa desses fatores, tá bom? Esse resumo estará disponível para vocês no site, tá bom? A partir do dia 26, galera. Qualquer coisa é só me chamar, beleza? Um beijo, pessoal.